Olá, gente. Nesse contexto de mitos, símbolos e arquétipos, deuses e deusas, agora nós vamos falar de um planeta maravilhoso, né? Que é Júpiter. Bom, para os babilônios, o planeta Júpiter era conhecido como Marduk. Para os gregos, era Zeus, né? E os romanos era que chamavam ele de Júpiter porque era o rei dos deuses, né? A sua história é contada no Enuma Elish, o épico babilônico da criação. Nesse antigo poema, um monstro marinho ou serpente marinha primordial chamada Tiamat reúne os seus exércitos quitônicos para se revoltar contra o deus celeste. Os deuses escolhem como seu campeão o jovem Marduk, filho do rei do céu. Marduk vai ao encontro deles em seu carro, derrota os exércitos da escuridão e destrói Tiamat. Constrói o céu e a terra a partir do resto dos cadáveres gigantescos. Coloca as estrelas em seus cursos e estabelece o calendário. Bom, você deve se lembrar que esse também é o tema principal na história de Apolo e Piton, que já discuti anteriormente, né, sobre o Sol. Realmente, estamos falando exatamente do mesmo mito. Marduk, o Zeus ou Júpiter, é o rei dos deuses. Apolo é o Sol, e o Sol era o rei dos planetas. O Sol e Júpiter exercem ambos a função real de dar ordem ao caos e de controlar as energias vitais para a realização consciente. É realmente ambos os planetas que participam do aspecto masculino que Robert Bly chama de rei interior. Em astrologia, porém, o Sol e Júpiter são planetas bastante diferentes. Cabe ao astrólogo definir a diferença entre esses dois arquétipos reais. Júpiter, com frequência, é descrito como um planeta social, enquanto o Sol é chamado planeta pessoal, talvez o mais pessoal dos planetas. O Sol pode trazer a força vital de cada indivíduo para o controle pessoal dele, e esse direcionamento de poder nos dá um senso de direção. Pode nos orientar nos negócios, no aprendizado, nos relacionamentos ou na espiritualidade. Qualquer número de objetivos possíveis, mas como entendemos essa energia para o mundo? Como a nossa energia dirigida funciona na esfera social? O papel de Júpiter, ele é responsável para essas questões. Como Júpiter, nossa vontade dirigida direciona-se para objetivos sociais específicos e aprende a incorporar atitudes sociais específicas. Como rei dos deuses, Júpiter é o administrador do cosmo clássico. Pessoas com Júpiter forte ou elevado normalmente administram seu próprio cosmos. E quando um Júpiter proeminente no horóscopo é tradicionalmente associado a profissões como direito, negócios ou educação superior, a pessoa se dá muito bem na vida. Os jupiterianos podem aventurar-se em qualquer empreitada, desde que saibam que estão nos degraus superiores da escala social e controlados, eh, e são controlados por nenhuma lei, além da sua própria. Eles são os mestres de si. As questões importantes são que tipo de atitude trazem para a realização dos nossos objetivos, que tipo de espírito incorporam em nossa busca pelo sucesso. Para explorar o papel de Júpiter no mito, podemos formar um panorama da atitude positiva ou bem adaptada de Júpiter. Deve-se dar grande atenção ao fato de que Júpiter era o rei. Para os antigos gregos, o rei era essencialmente uma figura paternal, um zelador do povo. A Ilíade de Homero traça um notável grupo de reis: Agamenon, Odisseu, Menelau, Ajax e assim por diante, todos reunidos diante dos muros de Troia. Esses reis são bastante diferentes. Ajax é todo músculo, enquanto Odisseu é todo cérebro, e Agamenon
gravita entre a extrema nobreza e a crueldade, mas todos têm uma coisa em comum: veem a si mesmo como protetores de seu povo. Júpiter foi descrito, especialmente em astrologia esotérica, como um protetor ou guia interior, digamos assim, do próprio mapa da pessoa. Um Júpiter na sexta casa, ele pode proteger a nossa saúde, enquanto um Júpiter na 12ª casa pode nos dar proteção. Abrir caminho no mundo, seguindo o caminho de Júpiter, pode nem sempre nos levar à bem-aventurança, mas certamente nos levará a um tipo de sucesso e por estágios muito, muito fáceis. Outra característica dos reis é que eles eram todos doadores de presentes. Quando um bardo cantava ou quando um campeão ganhava uma competição, o rei tinha de conceder pulseiras ou gado ou belas mulheres. Júpiter, num mapa, pode nos conceder presentes. Também representa a nossa própria capacidade de generosidade. Vamos lembrar o papel de Zeus de conceder a imortalidade àqueles que julgava merecedores. Quiron foi libertado do seu sofrimento e posto nos céus como Sagitário, como recompensa por seus serviços à humanidade. Embora Prometeu tenha sido condenado a ser atado numa rocha por outro ato de caridade. Hércules recebeu a imortalidade por seus atos corajosos e Zeus pôs a imagem de Calisto entre as estrelas. Éfesto, ou Hefesto, como queiram, né? Ele recebeu a mão de Afrodite em casamento. A palavra Zeus acabou por libertar Perséfone de Hades, embora ele tenha originalmente sancionado o ato de rapto que selou seu destino. Cronos também foi banido para o Tártaro por Zeus, por seus atos desleais. Asclépio foi atingido por um dos raios de Zeus por despertar os mortos. Em outras palavras, Zeus tinha o poder e autoridade como um rei soberano para recompensar um e dar imortalidade a outro, ou condená-lo a destinos terríveis segundo seu julgamento daqueles atos. Não se deve esquecer de que Júpiter é um planeta associado a advogados e juízes. Os trânsitos de Júpiter podem elevar as pessoas ao estrelato ou à oportunidade de ouro de suas vidas. Pode, da mesma maneira, fazer julgamentos que resultem no banimento ou na completa imobilidade. O rei interior, Sol e Júpiter, organiza e concentra toda a nossa energia psicoespiritual e a dirige para um objetivo específico, enquanto o guerreiro Marte faz o trabalho real. O Sol pode ser visto como o cerne essencial do nosso ser, que nos dirige para o nosso verdadeiro objetivo espiritual, mas é apenas por meio de Júpiter que tornamos real esse objetivo em um sentido mundano. Esse planeta imperial nos impede a andar no mundo com generosidade e espírito benevolente. Protege certos caminhos e avenidas também, vamos dizer assim, das nossas vidas, para que possamos encontrar uma rota apropriada para o sucesso. Seguir a estrada de Júpiter para a abundância nos capacita a manter o espírito de generosidade e de boa camaradagem. Mas Júpiter tem os seus reveses também. Ele também tem o seu lado sombrio. Abundância demais também não é bom. Um exemplo bem conhecido, né, dos astrólogos diz respeito ao corpo físico. Se Júpiter está em uma das casas que pertence ao corpo físico, primeira ou a sexta casa do mapa, ou quando está em trânsito nessas casas, podemos experimentar a abundância física, ou seja, comer demais e ganhar muito peso. Da mesma maneira, Júpiter pode nos levar ao excesso de confiança e uma certa arrogância ou presunção ou uma condição de complacência estática. Bom, em combinações com Vênus ou talvez Netuno, pode aumentar a tolerância para sexo, droga, comida ou bebida. Podemos resolver esses reveses de Júpiter com uma visão mais ampla das coisas.
Zeus tinha um trono especial no alto do Monte Olimpo. Dali ele podia ver tudo o que ocorria na Terra. Da mesma maneira, o deus norueguês Odin sentava-se em seu trono em Asgard, o mundo divino, e olhava para o mundo humano embaixo. Nos ombros de Zeus pousavam dois corvos, Pensamento e Memória, seus constantes conselheiros. O tema do trono do alto da montanha será familiar para vocês, né? Basicamente naquela série Senhor dos Anéis, né? Por causa daquela parte do trono, né? No alto da montanha. Júpiter rege o signo de Sagitário, associado à filosofia, conhecido por sua capacidade de obter uma visão ampla e por isso tolerante, né, com relação a toda atividade humana e de, digamos assim, sintetizar diferentes ramos de conhecimento em um todo vital e filosófico. Essa síntese é um traço muito jupiteriano, embora devamos lembrar que é difícil notar pequenos detalhes de uma grande altura. Para atingir o espírito prático que transforma grandes sonhos em manifestação, Júpiter precisa da ajuda de Mercúrio, o mestre dos detalhes, né? Vimos Júpiter como o divino guerreiro que se tornou rei, como o apóstolo da consciência que mata o dragão e como o filósofo do alto da montanha. Mas quanto Júpiter, o amante? Na mitologia grega, temos a impressão de que a única função de Zeus era engravidar deusas, semideusas e donzelas mortais e assim produzir heróis. Apesar disso, os astrólogos sempre olharam Júpiter como um planeta assexuado, sem qualquer papel especial no jogo dos relacionamentos. Os signos regidos por Júpiter têm poderosas conotações sexuais. Peixes, que é regido por Júpiter, retira êxtase místico do ato do amor. Já Sagitário manifesta uma sexualidade brincalhona, mas totalmente descompromissada e digna do próprio Zeus. Mas a pista verdadeira para o papel de Júpiter no processo sexual reside no fato de que os mais antigos astrólogos gregos associavam esse deus a leão. Leão é o símbolo que simboliza os filhos. Os astrólogos leem a relação de uma pessoa com seus filhos a partir de uma consideração de leão ou da quinta casa. Na astrologia védica, Júpiter ainda é visto como significador de filhos, assim como da quinta casa. Outro significado da quinta casa é criatividade, e é, portanto, a razão por trás da prolífica fertilização de mulheres e deusas por Júpiter. Não se tratava de uma natureza hipersexuada, nem mesmo de uma vontade de envolver-se em um relacionamento. Era um desejo expresso de deuses do céu, né, de ser o progenitor de uma nova raça. As histórias não se concentram nas habilidades amorosas de Júpiter, como, por exemplo, o fazem com as de Marte, digamos assim. Em vez disso, eles retratam o ato de acasalamento como especificamente dirigido à produção prolífica de rebentos. Nunca se diz que Júpiter e sua amante escolhida são estéreis. Sempre nasce filhos, às vezes vários dessa união. As ações de Júpiter dão fruto. Ele, mais do que qualquer outra coisa, era o rei dos deuses. E quando reparava em uma mulher particularmente bonita, fosse deusa ou mortal, casada ou solteira, querendo ou não, sentia-se obrigado a possuí-la. Não vamos esquecer de que os arquétipos femininos com quem Júpiter se acasalou eram deusas poderosas, detentoras de sabedorias femininas. Acasalar-se com elas permitiu a Júpiter adquirir algo de seu conhecimento e também fazer filhos que poderiam encarnar o melhor da composição genética de cada um dos seus genitores.
Os muitos filhos mitológicos de Júpiter, portanto, devem ser vistos como metáforas de sua prolífica criatividade e não como indicação de uma natureza sexual demasiadamente ativa. Júpiter é a abundância personificada e a sua natureza abundante é muito adequada, expressa na produção de prole. Um jupiteriano de mente estreita pode, porém, ver seus filhos como posses, contribuições para a sua posição social. Essa tendência de ver os filhos como objetos de status é notável também no caso de Juno, que era a esposa de Júpiter, sua polaridade feminina. Como planeta social, não se espera que Júpiter tenha um relacionamento pessoal muito profundo com as outras pessoas em sua vida. Dessa forma, tipos com Júpiter forte terão muitos relacionamentos com muitas pessoas diferentes, mas são todas, mas digamos assim, todos intencionais, como os relacionamentos de Júpiter com as deusas e as mulheres que deram à luz a seus filhos. Ele não perdia tempo tentando conhecer melhor aquelas mulheres e nem precisava disso. Da mesma maneira, seus filhos eram realmente estranhos a ele, com exceção de Atena, a sua favorita. Tinha orgulho deles ou se aborrecia com eles de acordo com seus feitos e reputações. Assim é o genitor com Júpiter forte. Não quer perder tempo com a família, mas observa de longe as suas ações. Essa visão distanciada resulta em sua consciência de quando enviar um raio ou uma joia, as ações de sua prole o agradam ou desagradam. Bom, é verdade que Júpiter é exaltado em Câncer, o signo da família. Dessa forma, podemos dizer que, mesmo se um Júpiter fortemente dominante não está encarregado do mundo, pode certamente ser considerado o patriarca ou a matriarca da família. Isso também ocorre com os relacionamentos com amigos. Os amigos de Júpiter, nesse contexto, são provavelmente seus pares. São governantes de outros reinos, chefes de outras empresas, socialmente prominentes e com uma grande carreira. Podem ser filântropos ou semideuses da sociedade. Embora as amizades ocorram entre essas pessoas, elas não são a forma motivadora por trás da atividade jupiteriana. Júpiter não necessitava de amigos, mas necessitava ter o respeito e a admiração dos seus súditos. Usava as pessoas conforme lhe agradava, digamos assim, né? E suas ações eram consideradas aceitáveis, pois ele era o rei. Os seus interesses eram supostamente o bem do reino e não o benefício próprio. Um juiz, que já é uma profissão jupiteriana, que vá pronunciar uma sentença para um criminoso para determinar se aquela pessoa deve ser encarcerada ou libertada, né, deverá basear a sua decisão no impacto que isso terá para a sociedade como um todo, e não no fato de ele gostar ou não da pessoa. Da mesma maneira, os fatores de Júpiter, ou a falta dele, supostamente nada tem a ver com preferências pessoais. Não são motivados pela interação daquela pessoa com a sociedade. Por outro lado, temos o arquétipo de Júpiter, o Deus Pai, que mostrava muito claramente a sua ira e desagrado com seus filhos quando eles não correspondiam às suas expectativas com um comportamento apropriado e digno. O Júpiter astrológico, com frequência, mostra que pensamos que devemos fazer para nos acomodar aos padrões sociais e nos encaixar no sistema. E quanto mais nos acomodamos, mais nos encaixamos. Como já foi observado, Júpiter pode não nos levar à bem-aventurança, mas certamente podemos nos sentir abençoados pelos deuses por atingir a aprovação da sociedade quando Júpiter está muito bem integrado no mapa. E como Júpiter representa a justiça e o domínio filosófico, podemos escolher fazer aquilo que acreditamos estar certo e assim nos sentirmos também espiritualmente recompensados por Júpiter. Astrologicamente, Júpiter sempre foi significador de boa formatura. Perdão, desculpa. Astrologicamente, o Júpiter sempre foi significador de boa fortuna e companheirismo. Outro nome para Deus em latim era Jové, de onde vem
a nossa palavra jovial. É verdade que o grego Zeus podia ser terrível de vez em quando. Era o deus do trovão, controlador do relâmpago. Como Palas Atena usava o terrível rosto da Medusa como parte de sua armadura e seu pássaro era um nobre, mas predadora águia. A sua árvore sagrada era o carvalho, símbolo do reinado. O carvalho é o rei da floresta. E em Dodona, os sacerdotes de Deus adivinhavam o futuro ouvindo o murmúrio do vento através de um bosque de carvalhos. Mas depois que o culto dos deuses deixou de ser levado a sério, Júpiter começou a ser visto sob uma luz um pouco diferente. Os humanistas do fim da Idade Média e do início da Renascença viam o período greco-romano como uma espécie de período dourado, suavizado pelo tempo e pela distância. Da mesma maneira, os gregos viam o Neolítico como um período dourado e perdoavam a tirania de Cronos e de Saturno, porque haviam governado numa época maravilhosa. Esses estudiosos da Renascença se lembraram da glória real de Júpiter, esqueceram sua ira e criaram para si um retrato do período clássico semelhante a uma grande festa ao ar livre, com ninfas, vinhos e o canto da brisa nas oliveiras. Foi esse Júpiter suavizado pelo tempo que passou a tradição astrológica. Sagitário, regido por Júpiter, ele fica no período do ano entre o dia de ação de graças e o Natal. O período sempre febril e estressante. Está imbuído das atividades jupiterianas de trocar presentes e oferendas, fazer montes de comida e bebida e reunir uma família numerosa, não importa a distância entre os seus membros. Os familiares, os membros da família, que normalmente nem se falam durante o resto do ano, têm de pôr de lado as suas diferenças e agir como se fossem todos felizes e unidos. Até mesmo o arquétipo do Papai Noel é confundido por muitos astrólogos como o arquétipo de Júpiter. Ele conhece e vê todos os seus filhos durante o ano, e o número de presentes encontrados sob a árvore corresponde diretamente ao bom e mau comportamento deles. Muitos astrólogos acreditam que o trânsito de Júpiter por um signo, o que durou um ano mais ou menos, já que Júpiter dá a volta no zodíaco a cada 12 anos, nos recompensaria com fabulosos presentes apropriados ao signo ou casa em questão. Por exemplo, se o trânsito de Júpiter pelo meio do céu recompensaria o nativo nos assuntos de carreira, o trânsito de Júpiter pela cúspide da quarta casa poderia trazer uma situação de vida melhor. Ou o trânsito de Júpiter pela sétima casa pode trazer um parceiro maravilhoso e assim por diante. O resultado da atividade de Júpiter em trânsito pode não ser sempre tão tangível, mas sempre traz oportunidades para o crescimento e a abundância, tanto interna quanto externamente. Muito obrigada.